Eu preciso avisar você que esse é o terceiro vídeo seguido sobre os motores KTM. Nós começamos falando sobre o LC4, o monocilíndrico que já ganhou o título de monocilíndrico mais forte do mundo com 693 cm3. Depois falamos de um dos motores V2 mais incríveis que existem, o LC8, um V2 com foco esportivo cheio de torque com mais de 180 cavalos. Mas agora é hora de conhecer o irmão mais novo do V2 LC8, o bicilíndrico em linha chamado LC8C, ou LC8 Compact. E vamos descobrir que esse bicilíndrico em linha tem muito mais semelhanças com o LC8 V2 do que você possa imaginar. E inclusive possui um virabrequim muito diferenciado, com uma defasagem bem peculiar. Fala pessoal, motos e tal. A KTM já havia surpreendido a todos com seu monocilíndrico LC4 de 693 cm3 e o V2 LC8 de 1290 cm3, mas ela não tinha nenhuma moto entre essas duas categorias de motores. Mas em 2017 isso mudou, pois a KTM apresentava seu novo motor, o LC8C, um bicilíndrico em linha e carregando LC8 no nome, um nome de peso, e se você assistiu o vídeo anterior já sabe o porquê. O bicilíndrico nasceu com 799 cm3 e equipou as motos Adventure 690 e Duke 690 de 2017 até 2020, onde subiu para 889 cm3 na Adventure 890 e atualmente possui uma versão de 947 cm3 que equipa a Duke 990. A KTM carrega uma identidade muito forte de torque, potência e som com seu motor LC8 V2 de 75 graus de inclinação, e o seu bicilíndrico precisava trazer exatamente essas características, incluindo o mesmo som do V2 de 75 graus. Desse modo, o LC8C trouxe algo inédito em um bicilíndrico em linha, uma defasagem de 285 graus no virabrequim. A defasagem do virabrequim mostra a posição que o segundo moente do virabrequim se encontra em relação ao primeiro moente, o que resulta na defasagem dos pistões. Eu sempre destaco 3 configurações de defasagens de virabrequins de motores bicilíndricos aqui no canal. Virabrequins de 180 graus, onde temos os pistões se alternando perfeitamente, como na MT-03, CB500, todas as ninjas bicilíndricas e muitas outras motos. Virabrequins de 360 graus, que é a configuração desejada por muitos, onde os dois pistões sobem e descem ao mesmo tempo, a configuração que faz os motores bicilíndricos terem som semelhante aos motores de 4 cilindros, como na BNL 302, na F800. E os virabrequins de 270 graus, que emitem o mesmo som dos motores em V de 90 graus, tendência aparentemente, como por exemplo o virabrequim da MT-07, Interceptor 650, Triumph Speedmaster e mais um monte de motos. Todas essas configurações já ganharam vídeos aqui no canal, com muitos detalhes do som que cada configuração produz. Vou deixar alguns links de vídeos explicando cada uma dessas configurações aqui na descrição desse vídeo. Além do som diferente, cada configuração traz diferenças entre forças de balanço primário e secundário que, para serem corrigidas, exigem diferentes métodos de contrabalanços, que já encarecem e retiram a eficiência desses motores. Por isso, por exemplo, os bicilíndricos de 180 graus com ótimo balanço primário são os mais utilizados. Em contrapartida, o desejado bicilíndrico de 360 graus é deixado de lado por quase todos os fabricantes atualmente, não é BMW? E atualmente vários fabricantes estão adotando a configuração de 270 graus, inaugurado pela Yamaha na TDM. Mas então, diferente de todas as fabricantes, a KTM criou seu bicilíndrico com virabrequim de 285 graus de defasagem para o segundo pistão. Mas você sabe o porquê? E não é o balanço secundário. Eu sei que muitas pessoas pediram para falar sobre isso, mas já vimos nesse vídeo aqui que quem traz o balanço secundário perfeito são os motores de 270 graus. Mas calma que vamos falar de balanço secundário daqui a pouco. O real motivo é simplesmente trazer as características sonoras do seu motor V2 de 75 graus, o LC8. Assim como os motores bicilíndricos em linha de 270 graus trazem a mesma ordem de ignição dos motores V2 de 90 graus, o motor bicilíndrico em linha de 285 graus traz a mesma configuração de um motor V2 de 75 graus. O motor LC8 V2 possui um virabrequim de pino único com os cilindros inclinados em 75 graus. Como em um motor 4 tempos, temos uma combustão a cada 2 voltas do virabrequim, e em um motor V2, cada cilindro do motor está defasado em 360 graus um do outro, se soma 360 graus de defasagem mais a inclinação entre os cilindros. Em um V2 de 75 graus, temos a seguinte ordem de ignição. O primeiro cilindro entra em combustão a 0 graus. Após 360 graus de rotação, uma volta, mais 75 graus da inclinação, resultando em 435 graus de rotação, o cilindro 2 entra em combustão. E após 285 graus de rotação, completando 2 voltas, o cilindro 1 entra em combustão novamente, recomeçando o ciclo.
Então, nesse motor temos 435 graus de espaçamento entre a combustão do cilindro 1 para a combustão do cilindro 2 e mais 285 graus para o cilindro 1 recomeçar o ciclo. Essa ordem de ignição em tempos desiguais resultam no som característico do motor mais famoso e ostentado da KTM, o LC8. Agora, criando um bicilíndrico em linha com o propósito de ser um LC8 compacto, ou seja, esquecendo a configuração V2, já que motores V2 praticamente só têm apelo estético, como visto nesse vídeo aqui, por que não trazer a mesma ordem de ignição do seu motor principal, trazendo um som semelhante, fora o peso criado no marketing? Assim, o LC8C possui um virabrequim de 285 graus. Isso significa que o moente do segundo cilindro está defasado em 285 graus em relação ao primeiro moente, e na prática o motor acaba tendo esse funcionamento. O cilindro 1 entra em combustão a 0 graus, 285 graus de rotação depois o cilindro 2 entra em combustão, e 435 graus de rotação depois o cilindro 1 entra em combustão novamente, recomeçando o ciclo. Pronto! Temos a mesma ordem de ignição do V2 de 75 graus em um bicilíndrico em linha. O V2 LC8 possui a ordem 485-285 e o bicilíndrico LC8 possui 285-435, o que, retirando da equação a pressão sonora de cada motor, eles possuem sons bem semelhantes. Viu só? Mas não é só de som que é feito um motor. O LC8C honra também o desempenho do seu irmão maior. Vamos utilizar a sua versão mais recente como exemplo, o LC8C 990. Ele possui a cilindrada de 947 cm3 vinda de dois cilindros com diâmetro de pistão de 90 mm e curso de 70,4 mm. Um curso de pistão que já mostra que não é um motor de alta rotação, como já aprendemos nesse vídeo aqui. Ele possui uma taxa de compressão bem alta, de 13,5 por 1, tendo uma ótima eficiência na queima, mas também o que significa que não aceita qualquer combustível, mas sim combustível de alta octanagem. Para o motor respirar bem, ele possui 4 válvulas por cilindro e um comando DOHC, e para o balanceamento o motor conta com 2 balanceiros, um no bloco movido pelo virabrequim e um no cabeçote movido pelo comando de válvulas por engrenagens em uma relação de 2 por 1, o que significa que ele gira na mesma velocidade do virabrequim, e pelo seu desenho é claramente responsável por auxiliar a correção do balanço primário. E é claro, esse motor usa pistões forjados. Esse motor entrega em sua versão mais recente 125 cavalos a 9.500 RPM e 10,5 kg de torque a 6.750 RPM. 125 cavalos em um motor bicilíndrico de praticamente 1.000 cm3 é muita coisa, e por ser bicilíndrico responde muito melhor que motores 4 cilindros da mesma potência em baixas rotações. E agora a polêmica em cima desse motor. Sobre essa história da correção do balanço primário e secundário, as forças de balanço primária são criadas pelo movimento dos pistões, subindo e descendo. Essas são as vibrações mais fortes que você pode sentir em um motor. Motores bicilíndricos de 180 graus cancelam muito bem essas forças. Seria perfeito se a distância entre os pistões não criasse um efeito gangorra no motor. Já os bicilíndricos de 360 graus têm péssimo balanço primário, afinal agora temos dois pistões subindo e descendo. E por fim, motores de 270 graus como o da MT-07 e 285 graus como o da KTM também não possuem um bom balanço primário, sendo necessário grandes balanceiros para correção. Já o balanço secundário é dado pelas diferenças na aceleração e velocidade do pistão durante seu curso. O pistão tem velocidades diferentes próximo ao ponto morto superior e ponto morto inferior, criado pela inclinação da biela. Além disso, a velocidade de aproximação do pistão ao ponto morto superior e ao ponto morto inferior também são diferentes. Nos bicilíndricos de 180 graus, o balanço secundário é péssimo, afinal, os dois pistões chegam ao fim de seus cursos ao mesmo tempo, mantendo as diferenças de velocidade próximo ao ponto morto superior e ponto morto inferior. Já nos bicilíndricos de 360 graus também temos um péssimo balanço secundário, afinal agora os dois pistões chegam ao ponto morto superior e ponto morto inferior ao mesmo tempo.
Já os motores de 270 graus, enquanto um pistão chega no ponto morto superior ou ponto morto inferior, o outro pistão está no meio do curso, o que significa que a biela de um pistão está se alinhando enquanto a do outro pistão está alcançando o ápice de inclinação. Isso cria um bom cancelamento de forças de balanço secundário, o que infelizmente não ocorre em um bicilíndrico de 285 graus, pois nesse caso, quando um pistão atinge o ponto morto superior ou ponto morto inferior, ainda faltam 15 graus para a segunda biela atingir o seu ápice de inclinação. Desse modo, apesar dos motores de 285 graus terem um bom balanço secundário, comparado aos bicilíndricos de 180 e 360 graus, não chegam perto dos bicilíndricos de 270 graus, onde vemos que a única vantagem dos bicilíndricos de 285 graus realmente é trazer a identidade dos V2 de 75 graus. Mas agora gostaria que você viesse conhecer o canal Secundário Rotas e Tal, um canal com passeios de motos e motovlogs, e inclusive sabia que ele ganhou um vídeo com um passeio enorme com mais de 100 motos com os Royal Riders? O vídeo foi épico, vale a pena assistir. Fora que eu provavelmente já atualizei o conteúdo de lá desde a criação desse vídeo aqui. E também venha visitar a nossa loja online, onde você pode adquirir uma caneca personalizada com a foto da sua moto e junto virá a ficha técnica. Todos os links estarão na descrição desse vídeo. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Esse vídeo fecha a trilogia de motores LC da KTM, mas ela tem muito mais motores a serem explorados. Por favor, deixe seu like para apoiar o canal. Considere se tornar um membro apoiador a partir de um top speed de R$ 2,99 por mês. Deixe seu comentário sobre esse motor, se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!